Salve galera, beleza? Como vocês estão? Stormer na área para a gente falar um pouquinho sobre mercado financeiro neste domingo de manhã. Nós estamos marcando esse vídeo realmente no dia 7 de dezembro de 2025, são 9 horas e 58 minutos. Nós vamos falar sobre hoje o mercado financeiro, naturalmente, mas vamos falar basicamente sobre... Eu vou dividir esses vídeos em 3 vídeos. Um vídeo sobre ETFs, uma lista de ETFs que eu vou acompanhar com você daqui para frente todas as semanas. Eu vou também olhar, o próximo vídeo vai ser um vídeo sobre Bolsa Brasil, Bolsa Estados Unidos. E o terceiro e último vídeo, criptomoedas. Então vamos conversar sobre todas elas e ver o que elas estão sinalizando nesse momento para a gente, neste instante. Vamos começar pelo vídeo sobre ETFs, tá? E vamos falar então neste vídeo atual sobre como estão os diferentes ETFs observados no mercado brasileiro que podem ser operados aqui na B3. Vamos colocar aqui na tela imediatamente já a primeira ETF por dentro da uma lista de ETFs que eu vou estar acompanhando com vocês. E vou começar aqui pela Auro 11, primeira ETF que a gente vai dar uma olhada. A Auro 11 basicamente é um ETF que tem como lastro principal o ouro. Então quando você compra a Auro 11, você está comprando um ETF lastreado em ouro. Só que eles utilizam opções de compra e venda de ouro para então com isso poder criar um dividendo sintético que vai ser entregue praticamente todos os meses. No mês de setembro, a gente entregou R$ 1,02 de dividendo, mais 1,0, aqui, ó, mais 1,09, 1,07 e 1,09. Então, a Auro 11 tem entregue aproximadamente 1%, 1,10% ao mês de dividendos lastreado em ouro. Isso ela é uma ETF recente, como a gente está vendo, mas já entra na nossa lista de acompanhamento. Como a gente sabe que o ouro está indo testar o seu topo histórico e tem inclusive chance de romper esse topo histórico, nós temos que pensar realmente talvez em ter um pouquinho de reserva em ouro. Seria um bom zagueiro, um bom defensor, um bom sujeito para ter do nosso lado em momentos de crise ou em momentos de crash. Bom, então a Auro 11 é esta ETF que aqui está. Logo depois a gente vai para a próxima ETF, que é a BITH11. Essa é um ETF relacionado ao Bitcoin, obviamente. Ela está dentro de uma zona de suporte, como a gente pode ver? Sim, está. Está dentro de um enorme retângulo que a gente consegue visualizar aqui. Retângulos que foram no passado já observados dentro do universo de Bitcoin e que em alguns momentos foram inclusive cortados para baixo, mas nesse instante a gente vê realmente BITH11 em cima desse fundo prévio. Vemos realmente estocástico lento sobrevendido, formando um 1, 2, 3 de compra, um possível fundo dentro do BITH11. Então, tecnicamente falando, pelo gráfico, um trader aqui poderia pensar numa eventual entrada na ruptura da máxima deste candle aqui, colocando seu stop abaixo dessa mínima e trabalhando seu alvo aqui em cima. Neste caso, o alvo ficaria aproximadamente uns 29% acima do ponto atual e o stop da posição ficaria aproximadamente uns 13% abaixo do ponto atual, o que dá uma relação risco-benefício de 2 para 1. Então, como é que um trader ou investidor poderia fazer aqui? Bom, digamos que ele trabalhasse aqui com, vou dar um exemplo aqui para vocês, digamos que ele trabalhasse com R$10.000, tá? Então ele tem R$10.000 para operar essa estrutura, essa movimentação. E ele está vendo essa tomada de posição agora. Então, o ponto de entrada é 113,95. Então, os R$10.000 dele, divide por 113,95, ele poderia comprar até mesmo 87 cotas de BITH11. Quando este ativo atingir a região de alvo, que seria realmente o topo aqui no caso em 149, ao invés ele tem duas alternativas. A primeira alternativa, ele venderia as 87 BITH11 que ele comprou, seria uma alternativa, e dele ficaria com mais dinheiro do que ele entrou, tá? Então se ele vendesse 87 a 144, vamos colocar aqui 87 a 144, ele sairia com 12.528, sendo que ele entrou com 10. A outra alternativa seria, ao invés de ele vender toda a posição dele, ele pega simplesmente os R$10.000, que foi o dinheiro que ele entrou na posição, o dinheiro financeiro que ele botou na posição, e ele vai dividir por 144, que seria o alvo dele. E ele descobre que se ele vender 70 BITH11, ele vai voltar a ter R$10.000, ele volta a ter R$10.000,
só que ele fica na carteira dele com 17 BITH11 pro resto da vida. Então observe, nessa situação em que ele comprou 87 aqui, ele comprou 87 aqui, 87, custo R$10.000. Ele vende a posição dele aqui em 144, que é o alvo, mas aqui ele vai vender 70, então ele vende 70, volta a ter R$10.000, mais 17 BITH11 pro resto da vida. Sendo que esses 17 BITH11 pro resto da vida seria praticamente como se não tivesse pago nenhum centavo por elas, porque ele entrou com R$10.000 e ele saiu com R$10.000. Isso é o que eu chamo de técnica de resíduos, em que tu vai transformando o lucro da tua operação em resíduos, em ações, ou mesmo no caso aqui em cotas de ETF, que ficam para o resto da vida para você. E você pode permitir que essas criptos, essas ETFs, ou mesmo essas ações, elas possam produzir movimentos muito mais amplos num prazo mais longo. E aí se o BITH11 for para 200, 300, 400 reais, você teve uma brutal valorização em cima daquele resíduo que você ficou e, obviamente, você ainda continua com os seus R$10.000, podendo fazer outros trades que vão gerar novas cotas e novos resíduos para vocês. Então, essa seria uma das formas possíveis que um trader ou um investidor poderia estar trabalhando aqui BITH11. Mas, Stormer, e se der stop? Bom, se der stop, naturalmente ele não vai ter mais os R$10.000 dele, ele vai ter perdido esse movimento de alta aqui, ele vai ter perdido 13% do patrimônio que ele botou, ele perdeu R$1.300, ele vai ser estopado em toda a sua plenitude, não tem problema. O próximo trade que rolar, ele vai, daí sim, fazer o trade com o objetivo de recuperar o valor de R$10.000 que ele estava, voltar a R$10.000 e tudo que exceder R$10.000 ele transforma em BITH11 ou transforma na ETF que ele está pensando em comprar. Bom, voltando aqui, isso aqui é a ETF BIVB39, ela trabalha com S&P 500, tá? Então ela está rompendo ou indo tentar romper o seu topo histórico, coisa que a gente viu que a S&P 500 está tentando fazer, tentou fazer essa semana, ainda não chegou a romper, mas está em tendência de alta, tem uma enorme probabilidade de BIVB39 vir a romper seu topo histórico e seguir a tendência de alta que o mercado americano vem há muitos e muitos anos cumprindo. Esta é a CHIP 11. Olha que lindo movimento, ela gerou uma compra na semana passada para mim, 1, 2, 3 de compra, nós comentamos sobre esse ativo, está em tendência de alta, está em topos e fundos ascendentes. O alvo da movimentação da CHIP 11 é basicamente 2 vezes risco para cima, o que vai dar um alvo perto de 174,70, o stop de quem comprou estaria abaixo de 131. Tá bonito o CHIP 11, setor de semicondutores. Essa aqui é a Coin 11. A Coin 11 é um ETF que, assim como a Auro 11, a Auro 11 lastreia os seus recursos em ouro. Coin 11 lastreia o seu recurso em Bitcoin e Ethereum e fica lançando opções e produzindo dividendos em cima disso. É mais ou menos parecido com o que a Bito faz lá fora nos Estados Unidos. Então a gente vê Coin 11 entregando aqui realmente algo em torno de 2% de dividendos ao mês. Sim, isso mesmo, vocês ouviram bem. 2% de dividendos ao mês, entre 2 a 2,10% de dividendos ao mês, livre de imposto de renda na conta de quem tem Coin 11 no bolso todos os meses. Então a gente está vendo, eles vêm entregando, eles já entregaram quase 22% de dividendos nesse ano. O objetivo deles é entregar entre 24% a 26% ao ano de dividendos. Claro que isso aqui é lastreado em Bitcoin, portanto, mais volatilidade, mais estresse, um pouco mais de preocupação. Mas quando a gente pensa nisso, talvez valesse a pena pensar em colocar parte do dinheiro aqui para produzir 2% de dividendos ao mês. E a gente sabe que se a gente produz 2% de dividendos ao mês, livre de imposto de renda, cara, em aproximadamente uns 18 meses, você literalmente tirou todo o teu capital original do risco e você está com o seu capital já protegido pelo lucro que foi gerado, né? Então, esse é um ativo que eu curto bastante, Coin 11. Vamos olhar aqui outros ativos. A gente tem a DVD11. DVD11, assim como a Divo 11 e assim como a Best 11, elas são basicamente ETFs que procuram trabalhar em cima das melhores ações brasileiras pagadoras de dividendos.
Então, quando a gente fala de uma DVD11 ou uma DIV11, elas costumam ter resultados e performances muito melhores que a própria BOVA11. Se a gente olha, por exemplo, a movimentação de alta que DVD11 apresentou no período atual, nesse ano, ela está entregando 28% de alta. Quando a gente coloca uma BOVA11, que é do Bovespa, o Bovespa está entregando no mesmo período aproximadamente 31% de alta. Então veja que neste momento, um fato raro, BOVA11 está entregando um resultado melhor do que DVD11. Bom, essa é a interpretação inicial, só que tem um detalhe. Nesse DVD11 já estão descontados todos estes dividendos que foram pagos ao longo do ano. Se a gente pega, por exemplo, uma DIV11 que não paga o dividendo, ele reinveste o dividendo, daí a gente consegue ver que o desempenho da DVD11 da DIV11 está em 27,70%, em linha com o que o Bovespa está entregando neste momento. Eu prefiro o DVD11 até do que BOVA11, sendo bem franco, porque em momento de queda, essas ações que pagam dividendos caem menos, e em momentos de alta elas conseguem subir também muito bem. DVD11 não entrega nenhum momento interessante de entrada nesse instante. Em verdade, ela faz inclusive um padrão feio, assim como a Bolsa Brasileira fez um padrão feio nessa sexta-feira, um padrão de possível recuo por algumas semanas, especialmente após a manifestação do Bolsonaro na colocação do filho dele, Flávio, como possível candidato. E o mercado não assumiu isso bem, o mercado sentiu essa pancada, DVD11 e principais ações brasileiras sentiram, e automaticamente a perda dessa mínima abre um sinal que eu chamo de trap de venda, que é uma tentativa de romper o topo anterior, que é negada no mesmo candle. Quando perde essa mínima, estabeleceria um alvo de recuo na DVD11, pelo menos para próximo da região de 54,17. Então agora não é o momento perfeito para comprar DVD11 dentro deste gráfico que a gente está vendo aí. Esse é o gráfico GLDX11, ele está ligado ao ouro, tá? Então esse é um ETF de ouro, tá? Essa ETF ela está ligada ao ouro, como a gente está mencionando, e automaticamente agora está com o objetivo de voltar para o seu topo histórico e talvez eventualmente romper esse topo histórico. Lembrando que os bancos centrais chineses e bancos centrais de vários países continuam comprando ouro como se não houvesse amanhã. Vamos continuar olhando aqui. Essa aqui é a Gold 11. Gold 11 é uma ETF mista. A ETF mista que a Gold 11 representa, basicamente, ela é o quê? Ela é uma ETF que tem, digamos assim, ela é um fundo internacional que tem uma composição mista. Tá? Dentro dessa composição mista que a gente está olhando, tá? Ela é criada com uma confecção que tem parte de S&P e parte de renda fixa brasileira. Tá? Então aqui nós temos uma ETF interessante, que é a Gold 11, tá? Greatest of all time, como se diz, né? As melhores de todos os tempos, né? E aqui está num ponto gráfico interessante, sim, porque a gente está vendo que a S&P lá fora está bombando enlouquecido, seguindo a tendência de alta, né? Enquanto que aqui a Goldstone tem 80% de IMAB e 20% de S&P 500. Então ela é uma mistura de renda fixa com renda variável, tá? Entregando juro real brasileiro e entregando as maiores empresas americanas. Como a gente sabe que as maiores empresas americanas estão em forte movimentação de alta nesse momento, e o juro brasileiro, juro brasileiro é juro brasileiro, né? Automaticamente aqui a gente tem uma ETF que tenta fazer um pouco as vias das duas coisas, e tenta entregar o resultado ótimo que as ações americanas geralmente entregam, com a baixa volatilidade que a taxa de juros brasileira usualmente tem. Então, tenta buscar o melhor dos dois mundos. Gold 11, já mencionado para vocês, também uma outra ETF relacionada a ouro, indo na direção do seu topo histórico, não vejo um ponto de entrada agora. Gov 11, tá? A gente está vendo aqui, essa é uma ETF ligada também a títulos públicos brasileiros, boa tendência de alta, tá? Então a gente está vendo a Gov 11 fazendo uma movimentação bem bonita, inclusive. A Gov 11, que é basicamente uma ETF. Espera aí só um pouquinho. Aqui. Então, a Gov 11, basicamente, ela é pouco conhecida, infelizmente. Tá?
ela está relacionada ao índice de governança corporativa do Brasil, então são as ações brasileiras que estão mais lagadas à governança corporativa, então teoricamente as ações que teriam melhores resultados, melhores transparências com os seus investidores, e vê que a movimentação dela esse ano foi muito positiva, entregando 34% de alta Gov11. Inclusive a Gov11, no meu entendimento, é mais segura que a própria BOA11, apesar das pessoas não conhecerem muito ela. Justamente pelo fato de que são governanças corporativas. A gente vê a Hash 11 trabalhando aqui em cima de um retângulo, em cima de um topo anterior. Eu entendo aqui Hash 11 num ponto bastante atraente de entrada, se a pessoa gosta de operar retângulos, tá? E eu gosto de operar retângulos em ETFs. Usualmente retângulos em ETFs são boas oportunidades de compra. Então eu estou entendendo aqui, talvez valesse a pena tomar uma posição aqui, o stop ficaria aqui embaixo, o alvo aqui em cima, entendendo que o mercado dentro de um retângulo fica fazendo justamente isto. Ah, mas pode perder esse fundo, Gustavo? Poder sempre pode. A gente sabe que o mercado pode fazer o que ele quiser, mas de uma maneira geral seria um movimento menos provável. Essa aqui é a HTEC 11, uma ETF relacionada a healthcare, cuidado de saúde dos Estados Unidos, está em tendência de alta, como a gente está vendo, mas está batendo uma zona de resistência, não faria nada nela nesse momento. Aqui é a Jogo 11. Olha que linda. Jogo 11 toca o topo anterior rompido, senta em cima desse topo, faz um 2, 3 de compra e rompe esse 1, 2, 3 de compra acima. O stop é curto, o alvo seria longo. Nós estamos falando de um alvo de quase 8,74% para cima. Estocástico lento bem sobrevendido. Interessante, jogo 11. Vamos olhar aqui LFTB. Bom, isso aqui é LFTB. Tá? LFTB que está relacionada basicamente a LFTs Brasil de diferentes prazos operacionais. Então, cara, isso aqui é renda fixa Brasil. Tá? Isso é renda fixa Brasil. Tá? Aqui a gente tem, além da LFTB, Núcleo 11. A gente falou sobre esse ativo recentemente, no meu entendimento, o setor de energia nuclear fez o rompimento de um topo anterior, fez o pullback, mesmo movimento que a Jogo 11 está fazendo, só que ela já está indo na frente. E agora ela quer buscar o quê? Ela quer buscar 110,50, que é o seu topo histórico. Bonito movimento, sim. Além da Núcleo 11, a gente tem aqui ETH. Isso aqui é uma ETF relacionada ao Ethereum. Esse gráfico, obviamente, está exatamente igual ao do Ethereum. A gente, dentro do Ethereum, a gente voltou para o topo anterior rompido que está aqui. A gente está sobrevendido no semanal. Acionamos o sinal de entrada aqui com o objetivo de voltarmos para cá. Stop para quem trabalha essa posição. Provavelmente o cara botaria um stop abaixo de 10,20 e o alvo lá em cima. Aqui é ETH, nesse ponto. Que é só 11, está nesse ponto. Também dentro de um enorme retângulo. Então vejam que Sol está dentro de um enorme retângulo. Tá, na zona de suporte, fazendo um candle de inversão. Então, QSOL também é outro ativo que me chama atenção. SCVB11, isso aqui, ela é basicamente uma ETF de small caps, tocando uma zona de resistência. Não acho que seja um ponto muito fantástico de tomada de posição nesse momento. Eu esperaria por algum recuo para comprar mais perto de um suporte. SPXI, isso aqui é S&P 500, rompendo o topo histórico, ou indo romper o topo histórico, como a gente já mencionou. Forte movimentação no mercado americano. Rally de Natal. Essa aqui é o World 11. O World 11 basicamente é uma ETF relacionada às maiores ações do mundo. Então aqui é investimento no mundo. Tá? Isso pode ser feito através da B3, como a gente já mencionou. A World 11 dando um belíssimo movimento, rompendo seu topo histórico. O canal de alta da World 11 continua sendo esse daqui. Nesse momento a gente vai ter uma resistência na linha mediana do canal, em 143,22. Eu ficarei muito atento a essa região específica. Aqui tem China 11. China 11 é uma ETF relacionada à economia chinesa. A gente tem basicamente este fundo que foi perdido e que depois virou resistência aqui, aqui e aqui, e que foi rompido recentemente. Depois de ter rompido recentemente, fizemos um pullback. Estocástico lento sobrevendido. Temos uma divergência altista com esse fundo sendo estabelecido mais alto que este fundo aqui, e a gente tem este estocástico lento mais sobrevendido aqui, indicando que existe mais gás de alta nesse ponto do que havia neste ponto. Então, neste momento, eu entendo que a China 11 tende a retornar pelo menos para o topo histórico, eventualmente romper 9,30
e manter a sua tendência de alta que segue este canal de alta que aqui está. Eu não sou muito fã da China, vocês sabem disso basicamente, mas o gráfico aqui realmente está interessantíssimo neste momento. E aqui o último ativo, esse é uma ETF chamada XRPH11, está ligada a Ripple, que também está operando dentro de um enorme retângulo, mas ela não está tão forte quanto o Bitcoin, nem tanto quanto o Ethereum. Ela até formou um 2, 3 de compra aqui, e eu vou deixar aqui um alerta, um aviso meu para uma possível tomada de posição na ruptura de 19,40. Meu stop ficará abaixo de 15,94 e meu alvo será a região de 30 se acontecer tal sinal. Por enquanto, estou esperando que aconteça. Galera, então essas são as principais ETFs que estão interessantes para a semana que vem, como é que eu estou olhando elas, e a gente vai acompanhar essas ETFs semanalmente daqui para frente. Eu espero vocês todos os domingos, e não se esqueçam, eu já coloquei um vídeo introdutório sobre ETFs no domingo passado, vale a pena vocês darem uma olhada por que o racional da ETF pode ser interessante para os amigos. Tudo de bom, nos vemos em breve no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.